Todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre tabela progressiva do imposto de renda, tanto mensal quanto anual, nas quais a gente está usando para fazer o ajuste anual de imposto de renda 2025, ano calendário 2024. E tem assustado muita gente. E esse é o tema de hoje. Bom, durante todo o ano, as empresas nas quais nós trabalhamos, elas vão calculando o imposto de renda com base na tabela mensal. Essa tabela mensal, igual eu estou mostrando ela aqui, ela é dividida em níveis, cada nível de ser tributada em um valor, em um percentual de imposto de renda. Existe uma máscara de cálculo, né? Então eu vou falar de uma forma mais rápida, mas é calculado o valor tributado, que é o valor do seu salário, com horas extras e outros adicionais, é deduzido o INSS retido na sua folha, com isso é a sua base de cálculo para o imposto de renda. Este valor a gente vem até a tabela e encontra em qual percentual da tabela que você está. E este cálculo ele é feito automaticamente pelas empresas. Nós, pessoas físicas, não precisamos dar autorização para as organizações onde nós trabalhamos para que elas façam esse desconto. Elas são obrigadas, elas são corresponsáveis em fazer o cálculo de forma correta e fazer o desconto na sua folha de pagamento. Quando a gente chega no final do ano, que eles te entregaram o seu informe de rendimento, aí é a obrigação do colaborador ou do contribuinte fazer o ajuste anual. O que é o ajuste anual? A empresa me recolheu, com base na tabela progressiva mensal, X reais de imposto. E eu vou falar para a Receita Federal o que eu recolhi e se eu preciso recolher mais alguma coisa. Se eles falarem assim, ah não, você já recolheu mais do que você devia, eles vão te devolver o dinheiro. Mas se eles, se no cálculo estiver lá dizendo que você recolheu menos que deveria, você vai pagar imposto de renda. E é aí que está assustando boa parte dos contribuintes. Por quê? Como a nossa tabela mensal ela está um pouco defasada, vamos dar como exemplo, uma pessoa hoje que recebe 2 salários mínimos e meio, que recebeu o ano passado esse valor, então dá acima de R$ 2.800. R$ 2.800 você já entra numa tabela em algum mês do ano. Vamos supor que você recebeu férias, vamos supor que você fez horas extras. Então, se você teve esse salário e durante o ano você fez alguma ação e que te aumentou o salário em algum valor, seja em horas extras, seja em férias, seja em adicional noturno, enfim, você vai cair dentro da tabela, vamos dizer aí tabela de 7,5%, e você vai ter a retenção desse imposto de renda. Quando você faz o ajuste anual, é como se zerasse os cálculos que foram feitos durante o mês, mês a mês, feito pelas organizações, e a Receita Federal, ela calcula tudo aquilo que você recebeu durante o ano. Então, pode acontecer que durante o ano inteiro, você estava na tabela de 7,5%, na hora que pega o seu ajuste anual, você sobe de tabela. Ou mais, se você teve várias receitas, a sua base de cálculo é maior. Sendo base de cálculo maior, o imposto tem que ser maior. E muitas das vezes, principalmente aqueles salários um pouco mais altos, que sempre atingem o teto máximo do imposto de renda e do INSS, que vamos dizer aí que é acima de R$ 8.000, R$ 7.500, então esse valor você já está na tabela máxima, tanto do INSS, que o ano passado era permitido deduzir R$ 906,86 por mês de INSS, e o imposto de renda você já estava lá na tabela de 27,5%. E aí, quando você vai para o ajuste anual, que é feito esse ajuste, muitas das vezes, como a base de cálculo agora está maior, não é que está maior, mas ela está completa com tudo aquilo que você recebeu, excluindo de lá apenas seu 13º, com isso você começa a ver que o seu cálculo está um pouco maior e com isso o seu imposto é maior. E aí, quando a gente faz o ajuste do que você pagou durante o ano com o que você tem que pagar pelo ajuste, as pessoas estão assustando. Um exemplo aqui com uma pessoa ganhando R$ 100.000 no ano de 2024. E fazendo a declaração de R$ 100.000 com uma contribuição previdenciária de R$ 10.906,32 e a pessoa teve um recolhimento de imposto de renda durante o ano no valor de R$ 11.500, a gente pode perceber que a própria Receita Federal ela já nos dá duas opções de declarações. Uma em que é por deduções legais, onde você pode fazer o lançamento de todos os recibos que você tem em mãos e que são permitidos serem deduzidos. Que aí você vai ter um imposto de renda a pagar de R$ 2.259,78. E se você usar o desconto simplificado, que é um desconto que a Receita Federal nos dá de 20% em cima da base de cálculo, nós teremos um imposto de renda a pagar de R$ 651,57. Então, nós, contribuintes, podemos escolher a melhor opção, aquela em que
Ou a gente tem uma maior restituição, ou a gente tem um menor pagamento. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, ele além de pagar os 11.500, ele também vai pagar, e é lógico que nós iríamos escolher os 651,57, que é o menor valor a pagar, ele ainda iria pagar para a Receita Federal 651,57. E o que às vezes acontece é que o contribuinte, ao ver que foi deduzido dele um monte de imposto de renda e ainda no final ele ainda tem que pagar imposto de renda, muitas das vezes ele fica chateado, mas é porque a nossa tabela progressiva ela não está coerente com o mesmo reajuste que todos tiveram no salário. Se você não tem muita confiança, ou se você não sabe muito bem como que o ajuste anual tanto do imposto de renda, procure alguém então que você conheça, ou preencha o formulário que está aqui na nossa descrição, que eu vou poder te ajudar. Você vai me mostrar o seu informe de rendimento e a gente vai conversar sobre ele. Lembrando que o imposto de renda ele começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. E muitas das vezes as pessoas falam assim, não, ainda tem muito tempo, ainda tem muito tempo. Quando vê, já está em maio e aí você está naquela correria para tentar resolver o seu imposto de renda. Não deixe para a última hora, ok? Imposto de renda declarado com responsabilidade é a melhor opção. Tchau, tchau.